Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da série de construção do violão clássico. Nesse episódio a gente vai mostrar como a gente construiu o molde externo da caixa do violão. Então assim, a primeira coisa que a gente está fazendo é cortar todas as placas de compensado que vão ser usadas para formar esse molde externo da caixa. Um detalhe foi que, não sei se vocês estão conseguindo ver, toda vez que a gente está cortando compensado aí na serra circular, vocês podem notar uma certa fumacinha branca saindo aí do lado esquerdo da tela, que pode parecer pó de madeira, mas na verdade é a bobina do motor queimando. Então a gente começou a cortar as madeiras com o motor funcionando e de repente o capacitor derreteu e a bobina do motor queimou. Eu tive que usar o método manual para fazer o start do motor, para a gente poder conseguir terminar de cortar todas as placas que a gente precisa, que no caso são 4 placas para cada metade do molde, como vocês vão ver mais na frente no vídeo. Logo depois que a gente começou a notar o problema, a gente parou e afastou a serra para poder examinar. E aí começamos a descobrir que realmente o motor tinha ido embora. Só que ainda faltava algumas placas a serem cortadas para poder completar o molde. Esse é o método de start manual da serra. Recomendo que vocês não tentem isso em casa, porque se sua mão ficar presa na correia, realmente você vai ter problemas. Mas foi o jeito que a gente teve para poder terminar o serviço com o motor queimando. Você vê que agora ele está realmente fritando, né? Dá para ver claramente a fumaça. Toda vez que a serra faz um esforço maior de cortar a madeira, aí pronto, aí começa o churrasco. Mas desse jeito a gente conseguiu terminar todo o serviço, fazer todas as 8 placas que a gente vai precisar mais tarde para o molde que a gente está construindo.
Agora nós estamos começando a juntar as placas e realmente confirmar se está tudo no esquadro, que assim a grande vantagem da serra circular, quando você faz esse tipo de corte, é que ela corta 90 graus perfeito e uma linha extremamente reta, né? Agora, para a gente poder realmente garantir os 90 graus da placa que a gente vai laminar, dessa bloco que a gente vai laminar, a gente tem que cuidadosamente juntar as placas e prender ela com grampos, né? Para a gente poder fazer depois a furação e garantir que as placas estejam perfeitamente alinhadas e esquadrejadas. Agora o que eu estou fazendo é marcar o início, ou melhor, a linha central, né, do, do desenho de metade do violão, para poder usar esse mesmo molde para marcar nos blocos de um lado e do outro. Que aí com a linha central marcada com um cortezinho de serra, eu vejo ela de um lado e do outro. E a gente vai usar esse mesmo molde, esse molde do molde, né? Para poder fazer a tupiagem depois de serrar a parte do molde que a gente não vai usar, assim, que não vai fazer parte do molde externo do violão, né? Esse miolo todo, que vai ser, na verdade, o volume, né, da caixa do violão, vai ser cortado fora. E aí a gente vai usar a parte externa, que vai servir de apoio na hora que a gente tiver dobrado as laterais, para poder fazer o formato da caixa. Com o molde marcado, a gente já pode desenhar o formato, né? E fazer a furação que a gente vai usar para poder pinar essas 4 peças, para poder serrar antes de fazer a colagem final do molde.
Vai dar para entender um pouquinho mais tarde aí no vídeo, mas é porque se você for colar essas 4 peças, você vai gastar um mar de cola, né? Então é melhor você pinar. A gente faz uns furos 90 graus com a superfície, né, na furadeira, e esse furo vai ser usado um pino que a gente fez de aqueles palitinhos de restaurante chinês, né, para pinar as 4 peças no lugar. E quando essas 4 peças estiverem pinadas, a gente pode passar finalmente para a serra de fita, né? Cortar as partes do molde que a gente não precisa e depois retirar os pinos outra vez e fazer a colagem final do molde já tendo uma indicação da onde as placas vão se unir, né? Porque o pino vai estar mantendo esse posicionamento para a gente. O Pedro está aí fazendo a furação e é importante nunca fazer um furo muito apertado para o pino que você vai usar, porque senão você vai ter muitos problemas para poder martelar esse pino dentro do furo e provavelmente você vai terminar com alguma coisa quebrada lá dentro do furo, que sempre é uma coisa que enche o saco e dá um trabalho danado para consertar. Mas a gente está usando um pino e a gente está usando também parafina de vela para lubrificar esse pino e para poder ele entrar no furo com facilidade. O primeiro entrou bem, tá vendo? Mas assim, é sempre bom dar uma lubrificadinha com parafina, que inclusive na hora de sair ela sai mais fácil, né? Eu estou cortando os pinos já do tamanho que a gente vai precisar e o Pedro está martelando ele nos furos. Assim que a gente termina de fazer essa pinagem dos moldes, já dá para passar para a serra e fazer o corte final. Uma opção que você teria para essa coisa de pinagem, porque muita gente talvez não tenha acesso a esses palitinhos que eu sistematicamente colecionei comendo em restaurante chinês, e esses palitos especificamente são de bambu e são cilíndricos, né? A maioria dos palitinhos que você vê hoje em dia são de pinos, e eles são quadrados, que nem do restaurante japonês. E esse realmente não, acho que não serviria para fazer. Mas uma opção que você teria é colocar um parafuso comprido em 4 pedaços, em 4 lugares diferentes. O parafuso ia fazer o mesmo serviço e ia manter as 4 placas do molde alinhadas. Aí a gente está vendo o resultado do trabalho. O molde ficou bem esquadrejado, bem firme. Agora a gente já pode passar para nossa serra de fita e abrir o sanduíche, tirar o miolo, né, do sanduíche, que é o espaço que a caixa do violão vai ocupar.
E aí finalmente o nosso resultado final, que é o molde externo da caixa. Essas linhas que vocês estão vendo vão ser cortadas depois, mas assim é mais fácil fazer a colagem quando você tem mais espaço para botar os grampos, né? E também a gente deixou para cortar o formato final do molde depois que a gente tupiasse a face interna do molde, né? A tupia vai limpar isso aí e deixar tudo bonitinho. Isso aí agora é o processo de colagem que a gente vai fazer para poder juntar todas as 4 camadas do molde. Então eu uso cola branca mesmo e eu, que nem uma besta, que há um tempo que eu não fazia isso, estou tentando inicialmente é, colocar encaixar a camada em cima dos pinos, mas realmente isso aí é uma besteira inominável. É muito melhor você tirar os pinos, como eu faço depois da dificuldade que eu tive. Aí tira os pinos, encaixa a coisa a camada no lugar e pina depois por cima. Então é assim, esse é o processo mais fácil, né? Aí vocês podem ver também que eu estou botando cola só em algumas partes do molde, que são as partes que vão fazer realmente ser parte do molde final. Não preciso botar cola em tudo quanto é lugar, porque você vai gastar muita cola. Eu já tive um aluno, por exemplo, que ele gastou para fazer isso aí 1 litro de cola branca. E realmente não precisa. Você só precisa de cola onde você vai ter a madeira no molde final. É isso aí. Agora a gente só está repetindo todo o processo para o outro lado do molde. E é interessante você ver que quando você está fazendo a segunda vez, é muito mais fácil, porque você já desenvolveu toda a sua metodologia. Então é, é bem legal a experiência que você ganha com o primeiro lado, já serve na hora para fazer o segundo da maneira mais perfeita possível.
Então, pessoal, é isso aí. Nossa primeira parte da construção do molde externo da caixa. Depois disso aí, a gente só colocou os grampos, né? E esperou até o dia seguinte para poder fazer o término do processo de construção do molde externo. Grande abraço para vocês e em breve vou estar publicando o vídeo da segunda parte, o término do processo de construção. Abraço, tchau.